graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja você e sobre a tua casa. É mais um privilégio trazer uma palavra aqui no Formando Faróis e eu gostaria de dizer a você para ficar muito atento, porque nós temos algo especial de Deus nessa noite para você. Queridos, eu gostaria de falar sobre uma figura enigmática que existe na Bíblia e que a gente às vezes passa tão despercebido dessa pessoa, desse ser que é tão mencionado. E eu gostaria de começar dizendo a você, contando uma história que nós conhecemos no livro de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos um rei que tinha um poder muito grande, um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei foi o rei que destruiu, ele sitiou Jerusalém na época e destruiu o templo de Salomão. E nessa época ele levou muitos jovens cativos à Babilônia. E nessa leva de jovens, ele levou em especial alguns. E ele levou Daniel e levou seus amigos. E a gente precisa entender qual era o poderio desse homem. Um homem que todas as nações da terra se dobravam sobre o seu domínio. Mas eu quero dizer para você que com essa leva de jovens que foram levados ao cativeiro, ele mandou selecionar alguns para que servissem no seu palácio. Daniel e seus 3 amigos foram selecionados para isso. Mas eu não quero falar sobre Daniel e nem quero falar sobre os seus amigos. Eu quero falar sobre aquele homem que foi constituído poder para cuidar deles. O eunuco que cuidava daqueles jovens que haviam sido levados cativo. Aspenaz era o eunuco do rei. E eu gostaria de trazer para você algumas revelações desse personagem. Quando ele agregou todas aquelas pessoas e escolheu alguns jovens para que fossem treinados durante 3 anos, para depois se apresentar ao rei. Daniel chegou para ele e disse que não gostaria que fosse alimentado com as iguarias que vinham da mesa do rei. A palavra de Deus diz que o mesmo que o rei comia era também dado a eles para que 3 anos depois ele se apresentasse diante do rei da melhor maneira possível. E esses jovens foram escolhidos por quê? Eles tinham boa aparência, eles falavam bem, eram homens cultos na ciência, então você veja que eles já tinham uma formação. Mas o que chama atenção é a resposta que Aspenaz deu a Daniel. E disse: Daniel, se porventura vocês tiverem uma aparência diferenciada dos demais, o rei me cortará a cabeça. Então eu quero dizer para ti nessa noite, faça discípulo, não perca a sua cabeça. E no desenrolar dessa história, ele diz: olha, tudo bem, eu vou fazer um teste, depois de muita insistência de Daniel, eu vou fazer um teste e depois de 10 dias, se vocês apresentarem uma maneira diferente no seu semblante, aí eu paro de servir o que você está me pedindo e você volta então ter a receita que foi instituída por Nabucodonosor e para que você venha realmente ter a mesma qualidade de vida e demonstrar a mesma satisfação quando chegar o dia de você entrar na presença do rei. Mas veja que não era do dia para outro, eram 3 anos de preparo para poder entrar na presença do rei. Mas o que me chama a atenção é esse homem, Aspenaz, eunuco de Faraó. Essa figura que Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 12, Jesus menciona. E muitas das vezes a gente leva em consideração que o eunuco era uma pessoa que ele era castrado para cuidar do harém do rei. Não, não era isso. O Senhor me revelou esses dias. E Jesus fala de 3 tipos de eunuco. Um eunuco de nascença, um eunuco que era feito pelo homem, ou seja, eles trabalhavam ele para ser eunuco, castravam ele, e um terceiro que Jesus diz, e esse é aquele que se doa para trabalhar no reino, então ele não se casa, se torna uma pessoa totalmente voltada para o reino. E eu fiquei impressionado com isso. E eu comecei a pensar, um eunuco e um mordomo. Você veja que José
ele foi mordomo da casa de Potifar. José, ele cuidava de tudo que era material e dava ordens, né, para as pessoas. No caso do eunuco, ele não cuida das coisas materiais, ele cuida de pessoas. E eu quero que você se atente a esse detalhe. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não somos mordomos e não somos eunucos. Aqui você não precisa ser castrado, ser estéril para ser eunuco. Não, queridos. A palavra de Deus ela nos garante que nós podemos circuncidar o nosso coração sem precisar de ser circuncidado assim como se fazia na antiguidade. Então nós podemos ser um eunuco por escolher a ensinar pessoas, a cuidar de pessoas para o reino. Jesus é o nosso rei. E ele não estava brincando quando ele diz que é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar do que você atrapalhar a fé daqueles que estão começando. Então você veja bem que existe uma diferença entre você ser um cuidador de pessoas e um mordomo. Você veja que a mordomia é algo bem diferente. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus disse, olha Adão, eu vou te dar toda essa situação aqui, você vai cuidar do jardim, lavrar do jardim, sabe, cuidar dos animais. Então você é um cuidador de bens. Isso é mordomia. Esses dias que nós estamos em casa, me chamou muita atenção essa figura do eunuco. A gente só tem a figura do eunuco como aquele homem que cuidava do harém do rei, ou seja, das mulheres do rei. Não. Se você começar a ler a história e ver essa questão dessa figura enigmática, como já disse, existia um eunuco da rainha da Etiópia. Então ele não cuidava de um harém de mulheres porque ela era rainha, mas ele cuidava de pessoas. E eu quero dizer para você, Deus, Jesus, ele está nos cobrando isso. Como é que você tem agido como cristão? Como mordomo? Se for como mordomo, ótimo. Mas você já parou que muitas das vezes eu e você não temos cuidado daquilo que é material do reino? Nós não temos nos importado para aquilo que é material no reino? A Bíblia diz que José, tudo que ele colocava a mão prosperava porque o Senhor é com ele, no que diz respeito à questão material. Mas José também, como já disse, dava ordens. Mas ele não cuidava de pessoas. Ele cuidava daquilo que era material do seu Senhor. Nós temos um rei. E o rei dos reis. E ele não estava brincando quando ele disse, volta a repetir. É melhor que se amarre uma pedra de moinho no pescoço e se atire ao mar do que atrapalhar a fé de um recém-convertido. Então fica essa pergunta hoje para você e para mim. Nós estamos sendo mordomos ou nós estamos sendo eunucos? Tire da sua cabeça essa figura de eunuco, um homem pelo fato de ser estéril, ser afeminado. Não. Nós podemos ser eunuco para cuidar de pessoas para o reino, de formar discípulos. Aquele eunuco estava formando pessoas para se apresentar diante do rei por 3 anos. Eu tenho 28 anos de convertido e todo dia eu busco no Espírito Santo de Deus algo para que eu venha me apresentar diante do Senhor preparado. Como você está se preparando? Alguém tem cuidado de você? Se alguém não tem cuidado de você, então nós precisamos entender que a igreja hoje não tem eunucos e muitas das vezes também não tem mordomos. Alguns cuidam, outros não. O Senhor, quando dispensou os seus discípulos de ir de fazer discípulo, essa é a única condição que foi imposta a mim e a você. Não existe uma outra. O Senhor não mandou você construir templo, o Senhor não mandou você adquirir riquezas, o Senhor não mandou você
adquirir nada de material. Ele mandou você fazer discípulos. Então eu peço a você que comece a trabalhar o seu coração, que você venha circuncidar o seu coração, para que você se torne um eunuco. Nós vemos muitas das vezes a igreja cheia, mas muitas pessoas vazias, precisando de cuidado. E que cuidado é esse? As Penais trazia para aqueles jovens os manjares da mesa do rei, aquilo que era alimento físico. Nós precisamos trazer para as pessoas e levar para as pessoas um alimento muito superior aos manjares de Nabucodonosor, que é os manjares do nosso rei, a sua palavra, a sua verdade, o amor. Muitas pessoas dentro da igreja que não sentem amor. Pessoas dentro da igreja que não são alimentadas com a palavra. Pessoas dentro da igreja que não são cuidadas. E nós estamos desperdiçando um tempo precioso. Quando o Senhor voltar e cobrar os meus talentos e os teus talentos, eu, como eunuco do Senhor, o que eu vou apresentar para Ele? Eu vou enterrar aquilo que Ele está me dando, aquilo que o Senhor me mostra às vezes na palavra, aquilo que Ele me ensina, aquilo que eu aprendo, eu tenho enterrado ou eu tenho trabalhado e multiplicado? Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem ouvido, são pérolas preciosas, são talentos que você pode multiplicar ou enterrar. Não adianta, queridos, eu e você, passarmos 20, 30, 40, 50 anos da igreja e nunca levamos a ninguém. Nunca fomos mordomo na casa do Senhor e nem tampouco eunuco para ensinar a alguém. Esses talentos que o Senhor tem nos dado, Ele vai nos cobrar. Tem muita gente morrendo dentro das igrejas com seus talentos enterrados. Eu faço um apelo a você. Não enterre os seus talentos. Não deixem que os seus talentos se esvaiam. Ensine. Nós estamos vivendo um tempo muito propício para isso. Você pode hoje pegar o seu telefone, ligar para alguém, dar uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Seja eunuco nesses dias que nós estamos enclausurados. Hoje não se sabe mais a verdade sobre essa questão dessa pandemia do coronavírus, queridos. E nós estamos nos deixando levar por tantas informações, por tantas fontes, que nós perdemos e estamos perdendo a esperança, porque não sabemos mais aonde está a verdade. Se eu e você buscarmos sermos mordomos para cuidar daquilo que é material do reino, ou eunucos para cuidar de pessoas, essas informações distorcidas, ou essas informações que nós não sabemos qual é a verdade, elas deixam de existir para nós porque nós conhecemos a verdade, que é a palavra do Senhor. E Ele nos garante que nós não seremos afligidos acima da nossa condição. Essa palavra me chamou muito a atenção. E eu comecei a me perguntar, tem dia que eu sou eunuco, tem dia que eu sou mordomo, mas o Senhor disse, mas eu não quero que seja só você, eu quero que a igreja toda seja. Nós não podemos perder mais tempo. O tempo é ouro, e ouro ninguém se perde. Como é que nós podemos viver uma vida onde nós não temos um objetivo, não sabemos o que queremos?
Mas o que me chama a atenção nessa situação de um eunuco, isso para mim foi algo espetacular. O homem que cuidava de pessoas para o rei, ou do seu harém, muitas das vezes, em algumas situações, eles precisavam ser eunucos. E eu me perguntei por quê? Porque ele não cuidava só de mulher, ele cuidava de pessoas. Não era só das mulheres do rei. Ele cuidava de pessoas. E eu, Senhor, por quê? E ele disse o seguinte: porque o mordomo, muitas das vezes, ele se desvia do foco. E quando o mordomo se desvia do foco, ele trai o seu senhor. E ele é um mordomo infiel. O eunuco, pelo que a gente vê nos relatos, dificilmente ele traía o seu senhor. Porque ele tinha um foco. E ele não mudava o seu foco. Então, quando Jesus disse que existia, dentre os 3 tipos de eunuco, um que entrava num celibato para viver e cuidar das coisas do reino, esse dificilmente se desvia do foco. Sabe por quê? Porque não existe nada mais importante para ele do que o seu Senhor. Então é por isso que essa figura do eunuco, e ele tem um significado que não é simplesinho, não é só um trabalhador, não, queridos. O eunuco, o nome eunuco tem um significado muito especial. E o significado dessa palavra é oficial do rei. Você vê que não é qualquer coisa. Era aquele homem que tinha liberdade de entrar na presença do rei, porque ele era um oficial. Ele cuidava de pessoas. Não é tão simples assim. Não é uma figura tão degradante, não. Pelo contrário. Quando Jesus diz que tem aqueles que entram no celibato para cuidar das coisas do reino, queridos, isso é muito poderoso. Ou seja, um oficial do Rei Jesus aqui na terra, um oficial de Deus, um homem poderosíssimo, porque ele não é um qualquer. Então as riquezas, elas têm a tendência de nos desviar. O eunuco, ele comia, ele bebia, ele dormia nos melhores aposentos do reino. Comiam das melhores comidas, bebiam dos melhores vinhos, participavam das festas da alta sociedade do reino. Então não era uma pessoa comum, era uma pessoa especial. O que Jesus manda dizer para mim e para você, ele quer nos colocar como oficial dele aqui nessa terra. Ele quer que nós comamos, bebamos dos melhores vinhos, das melhores comidas na eternidade com ele. Dormiremos dos melhores aposentos do seu reino. Mas se eu não sou nem mordomo, nem eunuco, dificilmente eu vou poder ter a satisfação de trabalhar para o reino. Fique atento a essa palavra e peça ao Senhor para mostrar a você em que situação você está. Porque aqui tem uma lacuna, tem um meio termo, aqueles que não são nada. Ah, pastor, mas eu me converti agora. Eu ainda não sei muita coisa. Você tem experiência de vida. E com a tua experiência de vida, você pode ensinar os mais jovens. Porque a gente capacita as pessoas. A gente ensina as pessoas. Não é só com aquilo que está escrito nos livros. Não. As nossas experiências, elas valem em muito para aqueles que não têm experiências ainda. Então eu peço a você, analise como é que está a sua vida, analise como é que está o seu tempo, analise como você está usando os seus talentos. Aqui na IDEF tem jovens, moças, rapazes,
velhos com uma capacidade incrível de conhecimento da palavra. Cuidado, são talentos e o Senhor vai lhe cobrar. O que você está fazendo com ele? Se você não está usando os seus talentos para se multiplicarem, saiba de uma coisa: você nem é mordomo e nem é eunuco. Isso me trouxe um grande medo. Porque se essa figura ela não fosse tão importante, Jesus não haveria mencionado esse nome. Os seus talentos precisam ser multiplicados. Então eu deixo aqui uma pergunta para que você se autoanalise. O que você está fazendo? Você hoje é um mordomo como José, como Adão, como outros mais? Você é um eunuco que tem ensinado as pessoas a entrarem na presença de Jesus, na presença do Rei dos Reis? Veja que aqui Nabucodonosor pediu 3 anos para que os jovens fossem levados à sua presença. Jesus, ele não nos dá um prazo, mas ele quer que todos lhe conheçam. E as pessoas só podem conhecer e reconhecer o Senhor se eu e você tivermos a disponibilidade como eunucos para ensiná-los, para cuidar deles. Você veja que aqui Daniel e seus amigos comiam uma comida diferenciada. E 10 dias depois, a palavra diz que quando esse eunuco chefe chegou, viu que a aparência dele era melhor do que os demais. Nós também vemos isso, queridos. Quando nós começamos a levar um alimento espiritual para as pessoas, quando nós começamos a entregar esse alimento espiritual para as pessoas, que é a palavra do Senhor, em pouco tempo também nós vemos o semblante dessas pessoas mudarem. Porque o alimento espiritual, ele nos dá a capacidade de ver o reino, de entrar no reino, de usufruir do reino. Mas precisa de alguém. Aquele eunuco, quando o Filipe pergunta a ele se ele entendia o que estava lendo, ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então você veja que aqui o próprio eunuco precisa de alguém para lhe instruir também. Esse eunuco, muitas das vezes, somos nós como liderança. Precisamos também ser instruídos por Deus. Ou por pessoas que conhecem mais do que a gente, que já tiveram experiências. Eu espero que, logo depois que passar essa situação, que a nossa igreja volte cheia de mordomos, mas também de eunucos, com desejo de ensinar, com o desejo de se separarem, de se santificarem, para ensinar, para levar o melhor alimento que se possa levar a alguém, que é a palavra do Senhor. Em muitos momentos, a palavra chega e você diz: não, mas não tem condição, a pessoa está passando por essa necessidade, ela não vai ouvir, ela não vai entender, ela não vai assimilar. A Bíblia me garante que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Então, nos momentos de desespero que você acha que as pessoas não ouvem, não escutam o que você está falando, eu quero te dizer que é mero engano. É nos momentos de dificuldades que nós precisamos levar um alimento que vem do trono da graça do Rei dos Reis, que é a sua palavra. Que você entenda e se pergunte esses dias, até que a gente volte a ter comunhão aqui dentro da igreja. Você
É mordomo ou é eunuco? Se não é um desses dois, eu preciso que você refaça e reveja seus conceitos, porque você precisa. Nós precisamos. Porque aqueles que não são mordomos, aqueles que trabalham, aqueles que cuidam, e se você não é aquele que ensina, você é um que só se alimenta. E aquele que só se alimenta, a palavra de Deus diz que é servo inútil e infiel, porque não multiplicou seus talentos. Se você tem aprendido do Senhor. Hoje eu escutei muito, completando mais um ano de vida, 58 anos de vida, graças ao meu bom Deus. Eu passei por pessoas que foram eunucos na minha vida, que me ensinaram. E hoje eu estou aqui. E eu ouvi muito hoje nas felicitações que me enviaram. Você é exemplo, você é exemplo, você é exemplo, você é exemplo. Então, se eu sou exemplo, você precisa multiplicar esse exemplo, para que você também possa ser um eunuco. Eu quero dizer para a igreja, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que hoje eu sou estéril para o pecado. Eu sou um eunuco do Senhor. Aquele que me comprou, aquele que é meu dono. Então eu sei que sou um pecador, mas tenho buscado uma santificação no Senhor a cada dia. Eu tenho tentado multiplicar a cada dia os talentos que Ele tem me dado. Eu não preciso multiplicar 5 para 10, mas eu posso multiplicar 3 para 6, eu posso multiplicar 1 para 2. O Senhor não importa com a quantidade. Ele só quer que a semente que Ele tem nos dado morra, que ela se torne estéril. A palavra do Senhor não é estéril. Ela não volta vazia para Ele. Ela só volta quando ela cumpre aquilo para o qual Ele determinou. Volto a lhe perguntar. Você tem multiplicado seus talentos? Se você não sabe ainda, então entre rápido debaixo de uma liderança para que você aprenda. Porque aqui na igreja tem eunucos para lhe ensinar. Tem mordomos para lhe ensinar. Não fique alheio. Multiplique os seus talentos. Somos uma igreja ainda em formação. Temos muito trabalho. Você veja que agora à tarde eu recebi uma ligação do pastor Davi, da pastora Neide, lá no Amazonas. Os barcos estão parados. Mas foi autorizado a eles a pegar o barco deles e irem às aldeias, aos ribeirinhos para levar comida, porque não tem comida para aquele povo. Mas veja que ninguém quer ir. São 8 pessoas que necessitam ir nesse barco e ninguém quer ir. Primeiro, porque como tem pouco barco circulando e comida hoje lá é ouro, o risco de pirataria é muito grande, de assalto. Só que ela disse para mim, pastor, eu não vou convocar, eu vou perguntar quem quer ir. Então eu vou saber quem é mordomo e quem é eunuco. Muitos precisam ir para ensinar, pastor. Outros precisam ir para trabalhar. Eu vou. O meu esposo vai. É isso que o reino do Senhor precisa. São de homens e mulheres determinadas. Pessoas que deixaram seus projetos, seus sonhos, muitas das vezes,
para se tornarem eunucos, para se tornarem mordomos. Eu não estou dizendo que você tem que deixar seus projetos, seus sonhos. Não, não é isso. Mas desde que a sua mordomia e a sua parte de ensino nunca seja menor do que os seus projetos. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, comida, bebida e calçado, o Senhor nos fornecerá. Nós precisamos mudar o nosso foco como igreja. O eunuco era tido como essa figura porque ele não perdia o foco. Tem muito crente se desviando, se esfriando em tão pouco tempo. Crente que estava vindo para a igreja há 10 anos e que hoje, com 30 dias, se esfriaram. Como é isso, queridos? Tem alguma coisa errada. Eles não eram nem mordomo, nem eunucos. Tenha certeza disso. E nem tampouco estava debaixo de nenhuma cobertura, de nenhuma liderança para ser ensinado. Estavam simplesmente vindo à igreja por uma questão de conveniência. Ser cristão não é para todos. Existe um provérbio que diz que o sol nasce para todos. É um provérbio popular. E é verdade. Agora a sombra não é para todos. A sombra é para poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu já preguei sobre isso. Fique atento. Não perca a oportunidade de se tornar um eunuco para o reino daquele que lhe comprou, não com ouro nem prata, mas com sangue, o Senhor dos Senhores. Você veja que mesmo um homem que muitas vezes é sinônimo do mundo, é sinônimo do próprio Satanás, que era Nabucodonosor, sabia da importância de ter eunucos para cuidarem de pessoas. Imagine Jesus, que é o Rei do Rei, que é o Senhor dos Senhores. Ele também precisa de eunucos para ensinar. Esteja debaixo de uma liderança. Busque uma liderança. Aprenda. Queira ter talentos em suas mãos para você multiplicar. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça prosperar a sua casa. Mas eu quero dizer para você, as melhores comidas, as melhores bebidas e os melhores assentos e os melhores dormitórios não são aqui na terra, são na eternidade, para aqueles que fizeram o desejo do seu Senhor, para aqueles que foram mordomos fiéis. Tenha certeza que se assentará na mesa do rei, servirá o rei, dormirá nos melhores aposentos, beberá do seu próprio cálice, comerá do seu próprio alimento. Eu recebi hoje, numa noite memorável, um jantar aqui na igreja, algo espetacular que foi feito para mim, que eu me emocionei. Imagine no céu, quando aqueles mordomos do Senhor, quando aqueles eunucos prepararem uma festa, um banquete, e nós nos sentarmos com ele e ouvirmos a sua voz dizer o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Multiplique os seus talentos. Que o Senhor te guarde, que Ele te abençoe e que Ele te dê sabedoria e entendimento para que você viva a mordomia e essa parte de ser um eunuco para ensinar àqueles que necessitam ouvir a sua palavra. No nome de Jesus. Uma boa noite e obrigado por você que está nos ouvindo.